sétimos anos, tudo bem? Como tem passado? Raciocínio matemático, desenvolvimento de tudo aquilo que você discute aqui comigo, professor Diogo, pedindo licença para adentrar novamente aos espaços dos lares de vocês, compartilhando os espaços através da sua tela da televisão, né? Para adentrar novamente no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. E hoje, olha só o que nós vamos caracterizar aqui em nossa aula número 11. Veja só. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Hoje nós vamos caracterizar aqui aquilo que nós chamamos de raciocínio proporcional. É mais uma das ideias fundamentais da operação da multiplicação. Então veja só, acompanhe comigo quais serão os objetivos da proposta de hoje. Veja, explorar a multiplicação a partir de situações problema contextualizadas relacionadas ao raciocínio proporcional no conjunto dos números racionais. Lembre-se que os números racionais são todos os números que nós estamos trabalhando aqui, sendo eles naturais, inteiros, tanto positivos quanto negativos, podem ser expressos tanto na forma racional fracionária ou racional decimal, né? E o que é que nós vamos precisar para a nossa organização e trabalho de hoje? Veja aqui. Você vai precisar da organização caprichada e impecável do seu caderno de matemática, aonde nesse tempo você já vai colocar a data de hoje, o tema da nossa aula que você já identificou aqui junto comigo, né? E a organização para o diálogo posterior com o seu professor e a resolução das suas atividades complementares, tá? Olha lá, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Depois do seu material todo organizado, apostos para o registro da proposta de hoje, conforme nós vamos combinando e dialogando aqui, acompanhe comigo a primeira situação. Veja, observe a receita de cupcake ao lado. Marina deseja dobrar a receita para vender cupcakes. Como ficarão as quantidades de cada ingrediente? Então agora você vai acompanhar aqui comigo a leitura formal de cada unidade de medida de massa que nós vamos caracterizar aqui, a composição da receita e qual é o processo matemático e o raciocínio lógico que está por detrás da composição de uma receita, que faz parte do nosso dia a dia e do nosso trabalho cotidiano no lar. Veja só. Veja, nós temos aqui cupcake e ingredientes, né? Para uma receita, sem dobrar, que é o objetivo da nossa questão. Para uma receita são 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar refinado, né? 3/4 de xícara de óleo, 2,5 xícaras de farinha de trigo. Perceba que a denominação 5/10 corresponde à metade. E essa metade pode ser caracterizada tanto na forma racional fracionária, meio, ou na forma racional decimal, 5/10, tá? Ó, 1 xícara e 1/4 de xícara de leite, 3/4 de xícara de chocolate em pó e 1 colher de fermento em pó. E agora, junto comigo, como que nós vamos dobrar todas essas quantidades destes ingredientes representados por unidades de xícara, unidades de colher ou envolvendo a unidade de medida de massa aqui? Acompanhe comigo, veja só. Olha lá. 3 ovos, dobrando a quantidade, compondo o significado do teu raciocínio proporcional. Veja comigo, dobrar a quantidade significa multiplicar por 2. Se são 3 ovos, 2 vezes 3 ovos, nós teremos 6. Estes 6 ovos vão corresponder a que parte da dúzia, né?
que a Marina precisa reservar. Dúzia corresponde a 12 unidades. Perceba, 6 unidades, 6 ovos, meia dúzia, metade de 12, né? Então acompanhe comigo. Uma dúzia são 12 unidades, logo Marina precisa reservar a metade, meia dúzia, expresso na forma racional fracionária para você, certo? Olha lá. 1,5 xícaras de açúcar refinado. Dobrando essa quantidade, multiplicamos por 2. Significado próprio e aplicado do raciocínio proporcional, que envolve diretamente a relação aplicada da operação da multiplicação. Veja, perceba que 1,5 xícaras significa 1 xícara inteira mais metade de outra, ou seja, meia xícara. Perceba a representação da metade na forma racional decimal. Leitura 5/10, meia xícara, tá? Vamos dobrar essa quantidade, veja só. 2 vezes 1,5 xícaras, dobrando a receita, você terá lá 2 vezes 1 xícara inteira mais o dobro, 2 vezes meia xícara. E agora, meio com meio, obtemos quanto? Metade com metade, meia xícara com meia xícara. 1 xícara inteira de açúcar, né? Veja só, diante disso, temos lá o dobro de 1 xícara, uma com uma, mais as 2 metades, porque nós estamos dobrando esta quantidade. Então, perceba o destaque aqui. Meio com meio, você vai ter 1 inteiro. Então, o dobro de 1,5 xícaras serão 3 xícaras no dobrar a quantidade de ingredientes para esta receita de cupcake, tá? Quais são as indicações para os outros ingredientes que nós vamos ter aqui na receita? Veja, 3/4 de xícara de óleo. Vamos dobrar essa quantidade. Atenção à retomada dos significados da operação da multiplicação. Representação do número 2 no conjunto dos números racionais. Lembre-se, podemos escrevê-lo em forma de fração 2 sobre 1. 2 sobre 1 que multiplica 3/4. Multiplicamos numeradores, 2 vezes o 3 teremos 6. Multiplicamos denominadores, 1 vez o 4 teremos 4. O dobro de 3/4 de xícara de óleo serão 6/4 de xícara. O que isso significa? Veja, significa termos 4/4 de xícara mais 2/4. Perceba, 4/4 corresponde a 1 xícara inteira, né? Porque você tem aqui 4 partes, né, compostas da xícara, uma vez que ela foi subdividida em 4 partes para você compor o açúcar dentro dela. Ou seja, é 1 xícara inteira. Tá? E diante disso, também perceba que nós temos aqui 1 xícara inteira mais 2/4. Só que estes 2/4 correspondem a que parte da xícara? Observe comigo, retomando o significado das frações que são ditas equivalentes. Veja, perceba que 2/4 é a mesma coisa que meio. Para esse contexto, para essa situação, meia xícara. Perceba que são 2 números racionais fracionários que representam a mesma parte do inteiro. São frações que identificam-se como equivalentes. Representam a mesma parte do inteiro. Então veja só, dessa forma, dobrando a quantidade de xícaras de óleo, quantas serão? Olha só, 1 xícara mais meia, ou seja, 1 xícara e meia de óleo. Preste atenção em todas as representações, tanto fracionárias quanto decimais, na indicação do dobrar a receita, utilizando o raciocínio proporcional aqui. Trabalhamos na cozinha com muita matemática, né? Na prática do desenvolvimento de composição de qualquer receita, de qualquer prato que nós estejamos produzindo, né? Compondo ou participando de sua composição para uma refeição, né? Olha lá. Veja, o mesmo para o chocolate em pó, porque você também precisa de 3/4 de xícara para ele, certo? E agora, veja só, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, dobrando esta quantidade, veja, 2 vezes 2 inteiros e 5 décimos. Repetindo, o que significa esses 2 inteiros e 5 décimos nesta situação? 2 xícaras e meia de farinha.
tá? Dobrando essa quantidade, perceba, são 2 vezes 2 xícaras inteiras, mais 2 vezes metade de uma xícara, representado em sua forma racional decimal. 5/10, metade de uma xícara de trigo. Dobrando essas quantidades, perceba, olha lá, o dobro de 2 xícaras, 2 com 2, teremos 4 xícaras inteiras, né? Metade com metade, retomando comigo aquilo que você já discutiu comigo. Lá, na xícara de açúcar refinado, onde nós também tínhamos a metade, você vai ter metade com metade compondo uma xícara inteira. Nesse caso, você vai precisar de 5 xícaras de trigo, tá? E quando você tem 1 xícara e 1/4 de xícara de leite. Dobrando essa quantidade, preste atenção. Veja, nós vamos dobrar a parte inteira e também dobrar a parte fracionária, a parte da xícara considerada aqui, tá? Então veja só, 2 vezes 1 xícara inteira, você terá 2 xícaras. E 2 vezes 1/4 de xícara, você terá 2/4. Lembre-se que 2/4 é a mesma coisa que representar meia xícara. 2/4 equivale a meio, né? Então você vai ter aqui 2 xícaras e meia de leite, tá? Todo mundo me acompanha nesta composição do dobrar na representação do conjunto dos números racionais? Perceba que nós estamos utilizando aqui a leitura formal tanto para a representação decimal quanto para a representação fracionária, na composição do raciocínio proporcional em termos de receita que nós estamos compondo aqui, certo? Veja só, diante disso, toda a receita de cupcake está em dobro explicitada aqui para você. 1 colher de fermento, o dobro de 1 colher, você vai ter 2 colheres, né? Representação simples aqui, dobro de 1, 2 vezes ele, 2, tá? Olha lá, diante disso, agora, no seu caderno, depois que você me acompanhou na constituição desse raciocínio, você tem a seguinte proposta para registrar e desenvolver. Veja, se Cláudio, o confeiteiro, triplicar a receita de bolo de chocolate com castanhas ao lado, quais serão as novas quantidades de cada ingrediente? Preste atenção nos ingredientes que você tem aqui. Meio quilo de farinha de trigo. Atenção à denominação quilo. Quilo é um prefixo utilizado na medição de unidades de medida de massa, né? A denominação adequada, quilograma. Tá? Quilograma no singular ou quilogramas no plural. Mas no vocabulário padrão, né? E popularmente falando, utilizamos a denominação quilo. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Na formalidade de leitura e representação, quilogramas. Tudo bem? Veja só. 4 ovos, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo e meio de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, né? Aqui nós temos 100 gramas ou 1/10 de quilograma de castanhas picadas e meio copo de óleo de milho. E agora, como nós fazemos para triplicar os ingredientes dessa receita para que o confeiteiro Cláudio possa produzir os seus próximos bolos de chocolate? Tempo para que você possa registrar e determinar as novas quantidades.
E aí, triplicada a receita? Me acompanha aqui agora na determinação do triplo, utilizando o raciocínio proporcional, para os ingredientes da receita do bolo de chocolate do confeiteiro Cláudio. Veja só, primeiro retomando a receita. Quais são os ingredientes para ele compor uma receita de bolo de chocolate? Meio quilograma de farinha de trigo, 4 ovos, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo e meio de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 1/10 de quilograma, ou seja, 100 gramas de castanhas picadas e meio copo de óleo de milho. Perceba como triplicar a receita. Alguns ingredientes você já triplica diretamente, ou seja, o que significa triplicar? Multiplicar por 3. Então temos alguns cálculos diretos aqui. Triplicando 1 copo de chocolate em pó, serão 3 vezes 1, o triplo da quantidade 1. Triplicando 100 gramas de castanhas picadas, 3 vezes 100 gramas, 300 gramas, tá? Então veja só, existe vamos dizer assim, uma expressão falada incorreta a respeito de 300 gramas ou 300 gramas. O grama, unidade de medida de massa. Então nós temos aqui 300 gramas de castanhas picadas, certo? Da próxima vez que nós estivermos lá na padaria, prestemos atenção em como nós solicitamos ao atendente, como que nós solicitamos lá uma quantidade em unidade de medida de massa, de presunto, de queijo, né? E qualquer outro produto que você utilize as unidades de medida de massa. 300, 500, 400, 200 gramas, unidade de medida de massa, o grama, certo? Então veja só, triplicando os demais ingredientes da receita, observe comigo, veja só. A mesma receita aqui, passamos a triplicar. Meio copo, ou melhor, meio quilograma, desculpe, de farinha de trigo, 3 vezes essa quantidade. 3 metades, você vai ter 1 inteiro e meio, né? 1 quilograma e meio, observe comigo. 3 metades, você vai ter 3 meios de quilograma. Nesse caso, você vai ter lá meio mais meio mais meio. O que isso significa?
1,5 kg de farinha de trigo. Tudo bem? Olha lá. 4 ovos, triplicando esta quantidade. 3 vezes o 4, teremos 12 ovos. Isso equivale a termos uma dúzia no triplicar deste ingrediente dessa receita, tá? Veja só, um copo de chocolate, como nós já falamos, 3 copos. O mesmo para o fermento, né? O mesmo para o fermento que nós caracterizamos aqui. Só que o fermento, a unidade de medida é uma colher de sopa. O triplo de uma colher de sopa serão 3 colheres de sopa de fermento. O mesmo princípio numérico do triplicar aqui. Tudo bem? Olha lá. Depois disso, 1,5 copo de açúcar, triplicando copos inteiros, triplicando as metades do copo, né? Veja só, 3 vezes 1 copo inteiro, 3 copos. De novo para você, 3 vezes meio copo, 3 metades. Então observe, 3 copos inteiros mais 3 meios de copo, ou seja, 3 inteiros com meio, com meio, com meio. Perceba que metade com metade, você vai ter 1 copo inteiro. Nesse caso, você terá 4,5 copos de açúcar no triplicar deste ingrediente, tá? Olha lá. 100 gramas de castanhas. O triplo de 100 gramas, 300 gramas, ou seja, 3/10 do quilograma de castanhas. Tudo bem? Me acompanha? Veja só. No desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, especificamente do raciocínio proporcional, que é o tema da nossa discussão de hoje, né? O primeiro contexto está encerrado quando nós tratamos de receita com os 2 exemplos que nós verificamos aqui. Totalmente aplicado em diversos contextos que nós vivenciamos cotidianamente nos nossos lares, não é mesmo? Mas agora, observe só a figura que nós temos aqui. Nós temos diferentes partes de melancias. Perceba que não tem nenhuma inteira, tá? E a sua proposta número 2 diz assim para você. Cada 1/4 de melancia a seguir tem massa de 1,2 kg, ou seja, 1,2 kg, tá? Sabendo que todas as melancias da imagem têm a mesma massa, né? Há 20 kg de melancias aqui? E agora? Qual é o princípio de contagem que nós vamos estabelecer para determinar quantas são as melancias, quanto tem de massa cada uma delas e, sobretudo, quantas melancias inteiras você está visualizando aqui para saber se nós temos ou não temos 20 kg de melancia nesta imagem? Tempo para que você possa estabelecer os registros, calcular e nos dizer: temos 20 quilos de melancias nesta imagem? Tempo para você!
E aí, determinado o número de melancias que nós temos na figura? Observe que nesta figura nós não temos nenhuma melancia inteira. Ela é composta por metades de melancias e 3/4 de melancias. Então, para saber o número total de melancias inteiras que nós vamos ter aqui, nós vamos precisar compor as figuras. Mas antes, acompanhe comigo, veja. Inicialmente, precisa-se saber qual é a massa de uma melancia inteira. Quantas melancias há na figura? E, sobretudo, se há, ao final, 20 kg de melancias aqui ou não? Essa é a proposta da sua questão. Então vamos, com todos os detalhes, mostrar para você a composição desta figura. Pergunto de novo. Diga aí para nós, quantas melancias inteiras nós temos aqui? Acompanhe comigo, veja. Aqui nós temos 1/4 de melancia. Perceba, é a melancia dividida em 4 partes, uma selecionada aqui para você, tá? 1/4 de melancia, representação racional fracionária, tá? Depois disso, observe quando você tem aqui 4/4 de melancia. 4/4 significa 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, ou seja, a adição de 4 partes iguais desta melancia, né? Diante disso, nós teremos 4/4 e isso corresponde a uma melancia inteira. Observe comigo, dessa forma teremos, veja, 1 kg e 200 gramas, somado com 1 kg e 200 gramas, perceba que serão 4 vezes, porque o teu enunciado diz assim: cada 1/4 de melancia tem massa de 1 kg e 200 gramas, tá? Mas se uma melancia inteira é composta por 4/4, precisamos multiplicar a massa da quarta parte por 4, certo? 4 vezes 1 kg, você terá 4 kg. 4 vezes 200 gramas, você terá 800 gramas. Por isso, uma melancia inteira tem massa de 4 kg e 8/10 do quilograma, ou seja, 4 kg e 800 gramas. Me acompanha nesse raciocínio proporcional? Beleza, veja só. Continuando aqui, e quantas melancias inteiras há nesta figura? Vamos contar agora, veja só. Aqui nós temos a nossa figura e a primeira percepção que nós temos que ter são as figuras que estão na parte interna e as figuras que estão nas 4 laterais. Veja só, aqui nós temos metade de uma melancia. Nós já discutimos hoje, lá na situação da receita, que uma metade com uma metade corresponde a uma melancia inteira. Então, se você tem 4 metades, na parte interior, da sua figura, você já tem 2 melancias inteiras. E quando você tem aqui 4 vezes 3/4 de melancia, como que fica? Quantas melancias inteiras você terá? Veja comigo, olha só. Observe que na figura você tem 4 metades. 4 metades, 4 vezes a metade, você vai ter aqui
4 metades expressa de uma outra maneira, realizando o raciocínio proporcional na multiplicação por 4, isto corresponde a 2 melancias inteiras. E os 3 quartos? 3 quartos de melancia, com 3 quartos de melancia, com 3 quartos de melancia, com 3 quartos de melancia, né? Vamos multiplicar por 4 também. Observe o que acontece. Olha lá. Na figura tem-se 4 3 quartos de melancia. 4 vezes 3 quartos, você vai ter lá. Representação na forma fracionária dos 4 inteiros, porque no raciocínio proporcional estamos quadruplicando, multiplicando por 4. 4 vezes o 3, 12. 1 vez o 4, você terá 4. Ler 12 quartos é a mesma coisa que 12 dividido por 4. E esta divisão é exata. 12 divididos por 4, você terá nos 4 3 quartos de melancia a composição de 3 melancias inteiras. Então, nesta figura você tem 4 metades, né? Que correspondem a 2 melancias inteiras, e 4 3 quartos de melancia, que correspondem a 3 inteiras. 2 com 3, você terá 5 melancias ao todo, tá? E agora, será que nós temos 20 quilogramas de melancias aí? Mais? Menos? Vamos realizar mais uma vez a aplicação do raciocínio proporcional. Se são 5, nós temos que quintuplicar a massa de uma melancia para saber a massa das 5. Veja comigo, olha lá. Cada melancia tem massa de 4 kg e 800 gramas. Nesse caso, veja, aqui estão as 5 melancias inteiras e cada uma delas tem esta massa. 4 kg e 800 gramas. Utilizando mais uma vez o raciocínio proporcional, quintuplicamos, multiplicamos por 5 essa massa. Observe, 5 vezes a massa de 4 kg e 800 gramas, isso vai te dar lá 5 vezes 4 kg inteiros, né? Multiplicado, ou melhor, adicionado a 5 vezes 800 gramas. 4 kg e 800 gramas para cada melancia. Realizando a multiplicação, você terá 5 vezes o 4, 20 kg. Opa! Se já são 20 kg, perceba que você já tem mais do que 20 kg, certo? Mas quanto? Determine comigo. Olha lá. 5 vezes, se você lê 800 gramas de melancia, é o mesmo que ler 8 décimos, representado na forma racional decimal e representado na forma racional fracionária. Desenvolvendo a multiplicação como você já acompanhou comigo, veja só, 5 vezes 8, 40 décimos. Mas veja, 40 décimos é a chamada fração aparente, ela representa um número inteiro, né? 40 décimos é o mesmo que 40 divididos por 10, porque o traço fracionário significa divisão. Nesse caso, você terá lá 20 kg somado com 4, você vai ter 24 kg de melancias nessa figura. E isto equivale a dizer que há 4 kg a mais de melancia do que o solicitado. Em termos de comparação, se há 20 kg, menos ou mais. Constatado, 4 kg a mais. Tudo bem? Todo mundo me acompanha na aplicação desse raciocínio proporcional? Veja só o que acontece agora na nossa próxima situação. Olhe lá. Situação número 2. De toda a água existente em nosso planeta, somente uma pequena parte é própria para o consumo. E além disso, ela é desigualmente distribuída. Tá? Vários fatores contribuem para o desperdício de água, como os vazamentos nos escanamentos públicos. Desculpe, encanamentos públicos, tá? Li errado, perdão. Uma torneira mal fechada e os maus hábitos com consumidores. Que maus hábitos a gente pratica em relação à utilização consciente da água?
Acompanhe comigo. Quando estamos escovando os dentes e mantemos a torneira aberta, desperdiçamos grande quantidade de água, o que poderia ser evitado se deixássemos a torneira fechada durante a escovação. Dessa forma, precisamos adquirir bons hábitos para evitar o desperdício e ficar sempre atentos a vazamentos e gotejamentos. No caso de uma torneira aberta ou até mesmo mal fechada, o desperdício pode ser grande, né? Então veja só, diante disso, agora você vai me acompanhar aqui nesta imagem que corresponde a um infográfico. Primeiro analisemos a palavra info. Informações. Estas informações podem aparecer para você da forma verbal, por escrito, ou não verbal, através das imagens. Veja só, nós temos aqui a simbologia de uma mão segurando a representação de toda a água que nós temos no nosso planeta, né? Ou seja, está em nossas mãos o cuidado com o consumo consciente da água. É a primeira informação implícita, não verbal, que aparece aqui no seu infográfico. Perceba que a análise dele vai ser desenvolvida da mesma forma como nós já caracterizamos quadros, tabelas e gráficos propriamente ditos, né? Título: quantidade de água doce no mundo. Nós só temos 0,5% de toda a água disponível no universo, né, correspondente à água doce disponível. E este 0,5% somente corresponde, né, a uma pequena parte da água de todo o universo. Porque a maioria dela, ou seja, o maior percentual, 97% desta água, né, ela é salinizada, salgada, não é própria para o consumo, não é potável. Tá? Então, este infográfico traz esta informação, né? Traz estas informações e a caracterização de toda a distribuição da água doce disponível, que é pouca, para que nós aumentemos o nosso nível de consciência nesta época atual de verificação e consciência do consumo de água que nós temos em época de racionamento, como nós todos em nossos lares estamos inseridos. Certo? Veja só. A proposta número 3, ela diz assim para nós: observando a imagem ao lado, compare uma pessoa que utiliza cerca de 110 litros d'água diariamente com outra que gasta 200 litros d'água por dia. Em 5 dias, mantendo-se o mesmo consumo das pessoas, qual será o volume de água desperdiçado pela pessoa que consome mais água? Volume, unidade de medida aqui considerada em litros, que faz referência às caixas d'água de diferentes formatos e volumes e também capacidade, que é a quantidade de água que ela comporta, em nossos lares, né? Aí, de acordo com a instalação que nós temos lá, certo? Estas referências, elas foram organizadas para você de acordo com uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, cuja informação é dada aqui para você. Veja, cada pessoa necessita diariamente de cerca de 110 litros d'água para atender as necessidades e consumo, as necessidades de consumo e higiene. Porém, o consumo de água, especificamente no Brasil, por pessoa, pode superar 200 litros por dia. Ou seja, uso de forma pouco consciente, né? Então veja só, reforçando a ideia que você vai ter que determinar aqui. Se em um dia uma pessoa gasta 110 litros d'água, que é o registro ideal pela ONU, em 5 dias ela gastará quanto? E uma pessoa que gasta 200 litros d'água por dia, em 5 dias ela gastará quanto? Qual será a diferença de consumo consciente e pouco consciente que nós temos que avaliar cotidianamente? Tempo para que você possa determinar.
E aí, determinada diferença de consumo consciente e pouco consciente? Observe comigo. Nós temos aqui o comparativo de gastos de água de duas pessoas. A primeira pessoa consome 110 litros de água por dia, né? De maneira consciente, de acordo com a pesquisa e o levantamento apresentado pela Organização das Nações Unidas, tá? E característica do Brasil, uma pessoa pode consumir, em média, ou superar a marca de 200 litros d'água de consumo por dia. Qual será o volume d'água, né, utilizado a mais quando se reflete com pouca consciência sobre o consumo da água doce aqui especificamente no Brasil, que nos relaciona diretamente em termos de consumo consciente em nossos lares? Veja comigo, olhe lá, observe, veja, consumo ideal, 110 litros d'água por dia. Em 5 dias, ficamos com 5 vezes 110, você vai ter lá o consumo de 550 litros d'água. E agora, para uma pessoa que consome 200 litros d'água em média por dia, consumo exacerbado, 200 litros d'água por dia, além da média, além daquilo que você poderia economizar, com pouca consciência. Veja só, em 5 dias, 5 vezes 200 litros d'água, você vai ter 1.000 litros d'água consumidos. Observe a diferença. Água desperdiçada, a diferença, 1.000 litros menos 550, 450 litros d'água de diferença em termos de consumo consciente e pouco consciente. Tudo bem? Reflete junto comigo sobre a importância do uso consciente da água relacionado à utilização do raciocínio proporcional? Veja comigo agora objetivamente, olha lá. Aprendemos hoje as seguintes ideias aplicadas em diferentes situações. Dobro, 2 vezes. Exemplo direto. O dobro de 3 kg de maçãs. 2 vezes 3, 6 kg. Triplo, 3 vezes. O triplo de R$5. 3 vezes 5, R$15. O quádruplo, 4 vezes. O quádruplo de 8 clientes. 4 vezes 8, 32 clientes. O quíntuplo, 5 vezes. O quíntuplo de 2 pares de sapatos. 5 vezes 2, 10 pares. Tudo bem? O que foi que nós verificamos hoje, então, após esse quadro objetivo de retomada dessas ideias principais? Veja, a multiplicação aplicada em situações problema contextualizadas, relacionadas ao raciocínio proporcional no conjunto dos números racionais. Certo? Tudo bem? Registros realizados? Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima aula. Tchau!